Dia 10 de agosto, estamos aqui no desenvolvimento dessa lua cheia em Aquário, né? Hoje a lua está em Peixes, né? Fazendo um trígono bastante, posso dizer até que bonito, né? Um trígono bastante positivo, né? Que é um trígono da lua em Peixes, uma lua mais com um nível maior de intuição, de sensibilidade, fazendo um trígono ali para Vênus, que está a 1 grau de Júpiter, né? Tá em conjunção com Júpiter. Então é um momento bom para tudo que envolve a nossa capacidade de compartilhar, né, as emoções, de perceber, né, a necessidade do outro, de ter uma ideia sobre uma ideia prática sobre empatia, né? Uma ideia assim, das necessidades de como cuidar do outro, né? Então, um momento bastante interessante nesse domingo. Né? Amanhã a lua ainda estará em Peixes, então aproveitem aí, né? Então isso favorece as relações, favorece o romantismo, a nossa capacidade artística, né? Tudo que envolve a essa necessidade de demonstrar afeto, né, de várias formas. Então, na arte a gente pode perceber isso de uma forma bastante importante aí. Voltando para a lua cheia, né, uma lua cheia que falou sobre liberdade, né, e a nossa capacidade de pensar pela nossa própria consciência, de ser autêntico, né, de ser capaz de ser alguém que pode desenvolver, né, seu próprio pensamento, né, e transmitir. Essa lua fala sobre isso. Falou sobre a nossa necessidade também de se colocar no grupo, né? Às vezes a gente se coloca num grupo pequeno, né? Um grupo da minha família, né? O meu clube que eu faço parte, meu time de futebol, né? Então a gente se coloca num grupo pequeno. Mas o grupo mesmo que a gente faz parte, né, é o grupo chamado Humanidade, então a gente precisa entender o quanto isso é importante para nós, né. Ali na semana passada eu deixei ali como uma frase ali para a gente pensar, que é, se a gente entendeu, né, aquela frase, um por todos e todos por um, né, essa frase ela é dita dessa forma, né, a gente conhece ela ali dos Três Mosqueteiros, né, que protegiam o rei, né, mas ela tem um sentido profundo bastante inteiro, muito, muito importante, né, na verdade, quem é esse um, né, que a gente está falando, né, na verdade, a gente poderia, em último caso, falar que é a divindade, né, a divindade não é a soma de todas as nossas consciências, né, então, quando a gente olha por essa forma, dessa forma a gente pode ter um significado muito mais importante do que somente ali a frase dita pelos quatro mosqueteiros, na verdade, né? É, e então todos esses valores, eu percebo que todos esses valores estão sendo que é como se a gente vivesse assim, o panorama ele é bagunçado, ele é complicado, né? Muitas vezes é difícil de se colocar no mundo onde a gente vive. Às vezes eu evito falar certas coisas aqui para que determinados grupos não achem que eu sou se eu sou do grupo contrário, né? Então eu tento ser o mais assim, pegar mais leve possível para não magoar ninguém, né? Mas hoje eu vou me permitir aqui falar um pouco sobre essa ideia, né, dessa ideia de que a gente, na verdade, está lutando, né, está vivendo, está se transformando
para um conjunto, né, para um bem maior, né, que na verdade é a evolução humana, né, que a gente passa desapercebido, a gente tem nossos problemas, nossas, né, mas no final todos nós aqui estamos tentando melhorar o ser humano, né, desenvolver mais um pedaço desse potencial, né, que a gente tem, mais uma capacidade, mais uma qualidade, mais uma possibilidade que a gente tem. E esse, na verdade, é o plano da divindade, né? Então, é importante dizer isso aqui, né, dessa forma, porque tudo que eu falo para vocês é nesse sentido, né? E por isso que eu também tento colocar as coisas não como verdades, né, mas como possibilidades para que vocês possam aí achar o pensamento de vocês, né? Esse pensamento meu foi forjado, né, porque eu fui iniciado numa escola de iniciação chamada Sociedade Brasileira de Eubiose. Inclusive hoje é uma data importante para a sociedade, porque dia 10 de agosto é o dia da fundação material da obra, né? Obra, né? Obra de quem, né? Que obra é essa, né? A obra da divindade na Terra, né? Que é exatamente essa formação, né? Essa melhoria contínua aí do caráter humano. Como fala, é fundação material, né? Então alguma coisa material foi feita. Então, na verdade, está relacionada com, né, a criação dos 3 templos da eubiose, né, no Brasil, cada um simbolizando, né, essa evolução do ser humano. Então a gente tem um templo lá em Taparica, que é dedicado, né, aos valores, né, da humanidade. Ele traz os valores do passado, então ele está ligado com o passado. Tem um templo em São Lourenço, Minas Gerais, né, que desenvolve os valores do presente, então é um templo voltado para o presente, né? E existe um terceiro templo lá na Serra do Roncador, em Mato Grosso, que são os valores do futuro, né? Mas todos esses valores, eles estão sendo trabalhados aqui, né, no Brasil. Eu já falei para vocês, né, sobre isso, né? Falei que esse é o real motivo, né, do Brasil ser o país do futuro, né? É o conteúdo humano que está aqui, é o conteúdo de, de seres capazes, né, de serem tolerantes uns com os outros, né, de absorver várias culturas e saber lidar com isso, né? Então é isso que é bastante interessante a gente falar. E eu só toquei nesse assunto aqui porque eu acho que isso não é a posição da eubiose, tá? É uma posição minha, pensamento meu, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo, político, social, né, jurídico, ele tem uma importância muito grande no que a gente está vivendo. A gente, dentro de um panorama, né, evolutivo, aí a gente, assim como a América do Sul, assim como a América do Norte, tem um papel muito grande para o futuro da humanidade, né? A gente está revivendo, né, ou entendendo melhor o que significa essa tal liberdade, né? Dentro da história, né? Ali, quando começou a transição entre a era de Aquário e a era de Peixes, 1780 por aí, 1800, a gente teve a presença de Plutão, né, no signo de Aquário, e ali aconteceram várias mudanças, né? Ou seja, Plutão começou a fazer mudanças que não eram mais, não podiam ser mais negligenciadas, né? Então, nos Estados Unidos eles fizeram a Constituição, né? Consequentemente a independência dos Estados Unidos, uma Constituição que foi criada a partir do diálogo e da negociação, onde a primeira emenda, né, a primeira lei, fala sobre
a liberdade que o indivíduo tem, né, de dizer, né, e de se manifestar, prevendo que um governante poderia se colocar no lugar, né, ser alguém de muito poder e poder dominar, né, o povo, e tirando essa liberdade do povo, né? Então é isso, né? Daí começam os valores, né, que a gente, os valores aquarianos, né, que a gente vai desenvolver para o futuro. Depois esse pensamento, essas pessoas que criaram essa, né, foram lá para ajudar na, na emancipação da França. A França também teve um papel muito importante nesse processo. Como as pessoas não queriam mudar na França, aconteceu a Revolução Francesa, né? A França era um país absolutista, né? Onde o dinheiro, o conhecimento, né, as possibilidades estavam na mão de poucos ali, só da corte, né? Só vocês observarem o que aconteceu na França, né? E aí surge essa questão de direita e esquerda, que eu já comentei aqui com vocês, né? Que eram dois lados ali, uns mais radicais, outros menos, e tudo vai, tudo, né? É interessante que vocês estudem um pouco sobre isso para vocês verem como aconteceu. No Brasil aconteceu a independência, né? A gente seguiu esse caminho da emancipação, da democracia, né? E esses valores eles foram, né, meio que repetidos ou passados, né, para o Brasil, assim que o Brasil, assim como os Estados Unidos, é uma república, né, uma república federativa. Então, esse momento que a gente vive hoje, com a presença, né, a gente não pode esquecer, com a presença novamente de Plutão, né, em Aquário, é realmente um momento onde esses valores eles têm que ser revistos, esses valores eles têm que ser novamente exaltados, e que a gente precisa entender que esse é o futuro, esse é o caminho, né? E é só vocês observarem, né, como era a Idade Média, né, em relação à política social e como é hoje, né? Então hoje a gente tem um celular aqui, porque eu estou falando com vocês através do celular, e vocês podem escutar o que eu estou dizendo, comentar, colocar coisas de uma outra forma, né? Então isso é era de Aquário, isso é distribuição de conhecimento, distribuição de recursos, né? Depois veio a Revolução Industrial, que fez com que, né, deu possibilidades para que o indivíduo se emancipasse, né, financeiramente. Tudo bem, a gente tem rico, bilionário, a gente tem a classe média, né, mas com o esforço, né, todo mundo pode melhorar a situação que está, né. Uma coisa que não podia acontecer na Idade Média, de você não tinha direito a conhecimento, a estudo, né, e essa movimentação dos recursos do dinheiro, propriamente dito. Então eu quis trazer essa questão, né, da revolução para mostrar para vocês que são transformações que elas vão acontecer, e a gente tem que tá ligado, né, para perceber o movimento acontecendo e perceber, né, qual o caminho, né, seguir. E é por isso que eu coloquei a coisa dessa forma, para que vocês não digam que eu sou de direita ou sou de esquerda, né, porque na minha visão as duas coisas têm que se encaixar, as duas coisas têm que saber, né, eu já falei isso algumas vezes aqui astrologicamente, né, o indivíduo precisa ser valorizado. A gente está numa nação de leão, o indivíduo precisa ser valorizado no seu valor, né, naquilo que ele é preciso ter um mérito, né, as pessoas precisam ganhar, precisam ser valorizadas pelo seu mérito, pelo seu esforço,
leão. Mas, né, não é isso que vai fazer que todos os recursos, todas as possibilidades corram apenas para ela. Esses recursos, essas possibilidades, têm que ser divididos, né, entre todos. E quando o signo de Leão se coloca como alguém que está, né, tá sendo, tá se desenvolvendo para o bem do grupo, né, da humanidade, aí as coisas andam de uma forma, assim, as coisas acabam se integrando, né, essa ideia do mérito pessoal com a ideia da distribuição, elas acabam acontecendo e conseguindo se encontrar, né? Não são coisas opostas, separadas. Quando a gente começa a falar, né, de direita e esquerda, de comunismo e capitalismo e tudo mais, né? Então, eu quis trazer isso aqui porque eu acho que valoriza muito, né, esse assunto, né? Falei do dia, que é um dia interessante, é um dia importante para a eubiose, e tentei trazer alguns valores a mais aqui para vocês poderem integrar na vida de vocês. Outra coisa, né? Hoje é Dia dos Pais, então parabéns para você que é pai, né? É importante entender a função, né, de ser pai, entender o que significa ser pai, e de que forma isso é importante na vida de cada um, né? Isso é bastante importante. O nosso primeiro, eu vi hoje num artigo no Instagram, né? Pai, nosso primeiro mestre, né? Realmente, nosso primeiro mestre, aquele que vai puxar né, a nossa orelha ali quando a gente fizer alguma coisa errada, né? Vai tentar, né, acertar o caminho quando você tiver ali meio fora de rumo. E aí, voltando, né, para análise astrológica, a gente tem uma configuração no céu bastante harmônica, né? Porque a gente tem um grande trígono, né, se formando ali com Urano no comecinho de Gêmeos, Marte no comecinho de Libra, né, e Plutão no comecinho de Aquário. São 3 astros, né, que capazes de produzir revoluções, né? Então, Urano é a revolução da mente, Plutão a revolução total, né, o renascimento, a capacidade de recomeçar, e Marte, né, a capacidade de se colocar em movimento, né, e agir quando necessário. Então, esses 3 astros formando esse grande trígono, né, que são ali um grande triângulo, né, equilátero, 3 aspectos de 120 graus, acaba transmitindo uma ideia de que é possível, né, fazer essas transformações de uma forma harmônica, mas não dá para fugir das transformações. O que dá para a gente fazer é aproveitar, né, a facilidade de fazê-las, né? Então, é preciso, né, Urano em Gêmeos, é preciso abrir a mente, né, para coisas mais, para um pensamento mais universalista, né, um pensamento que saia do básico, ou seja, a gente precisa se esforçar mais para encontrar um nível de pensamento mais alto, né? Marte em Libra, a capacidade do diálogo, né? Eu já falei para vocês, Marte em Libra não é um Marte muito forte, porque Marte em Libra, essa energia masculina vai ficar ela vai ficar limitada, né, ou presa ali, né, no potencial, né, relacional de Libra. Então, é necessário que você
gaste né, a sua saliva, que você fale bastante, que você seja capaz de dialogar, de conversar, né, que você tenha atitudes mais menos agressivas e mais, né, cordiais, que você seja capaz de criar pontes, né, ao invés de destruir pontes, né, fazer ligações, ao invés de destruir, né, ligações. Então é interessante que a gente seja capaz de fazer essas possibilidades. Então vocês percebem como, né, esse Urano em Gêmeos auxilia esse Marte em Libra. E fechando aí esse grande trígono, é Plutão em Aquário, que essa necessidade de quebrar as barreiras, né, que nos limitam e que nos tiram a liberdade. Em Aquário, a liberdade de pensamento, né? Você precisa pensar por si mesmo e ter a liberdade de expor o seu pensamento. É por isso que a gente está brigando no Brasil, e eu quis trazer aquela iniciação, aquela introdução, para vocês entenderem, né? Por que o Brasil, né? Por que isso está tão forte no Brasil? Por que isso, né, toca tanto o Brasil? Por que não vai brigar lá no Oriente Médio, na Rússia, né? Não sei aonde? Porque o Brasil esse potencial, é o centro, muitas vezes é o centro, né, da evolução, né? E então todo esse caldeirão de acontecimentos estão acontecendo aqui, não é à toa, é porque precisa mudar, é porque para a gente alcançar essa era de Aquário, onde a gente é livre, tem a capacidade de pensar e de dispor o nosso pensamento, né, de forma aberta, né, sem limitações, é preciso, né, quebrar as amarras, né, daqueles poderosos, né, em todas as áreas, que se aproveitam, né, do poder, das facilidades que eles têm, com, né, o sistema prendendo, bloqueando, limitando, né, a fala, a comunicação das pessoas. Então, vocês percebem como são esse potencial desse grande trígono, né, de formar essa capacidade mental mesmo da gente se expressar, da gente se colocar, né, de fazer o nosso pensamento ter voz, né, ter, ao mesmo tempo que ter voz, também ter a ressonância, né, ter alguém que escuta e alguém que vai colocar aquela ideia em movimento. Então, aproveitem esse momento, né, para realizar o que vocês quiserem realizar no campo do relacionar-se, né, né, toda a comunicação que precisa ser feita, toda a própria capacidade né, de vender o seu peixe também. Amanhã cedo, Mercúrio em Leão vai ficar direto. Então, agora fizemos uma reflexão sobre né, qual é o meu valor, quanto que eu valho, né, né, eu tinha dúvidas sobre a minha autoestima, quanto que eu valho, né? Então, Mercúrio fez essa reflexão aí por 3 semanas, agora, a partir de amanhã fica direto. Então, agora eu devo saber realmente quanto que eu valho, né? Eu preciso saber qual que é o meu valor e saber vender esse peixe, né? Saber fazer o marketing daquilo que dessas conclusões que eu tirei sobre o meu próprio valor. Agora eu preciso colocar esse movimento e vender meu peixe, né? Vender a sua imagem, vender seu produto, seu projeto, seu trabalho, venda, né? Mostre para o mundo a que você veio, né? É um momento, né? Vocês têm esse potencial comunicativo dos 3 planetas, né, em signos de ar, e vocês têm Mercúrio ficando direto amanhã, né, no signo de Leão. Além disso, o Sol ainda está em Leão, né? Então,
vendam, mostre a que veio, né? Mostre o seu trabalho, mostre para o mundo o que você veio fazer aqui. E aí, como eu disse para vocês, quando o leão se coloca como alguém que está disposto a doar algo, né? A doar pega esse valor, né? Que você encontrou, entende, que você entendeu, e aí você coloca isso em ação, né? No mundo para o benefício de todos, né? Como disse a frase que eu falei semana passada, né? Um por todos e todos por um. Aí as coisas acontecem, né? Parece fácil, mas não é, né? Cada um vai ter a sua limitação, cada um vai ter a sua dificuldade. Algumas pessoas, a maioria das pessoas, né? Quantas pessoas assistem esse vídeo? Na Semana Legal é 30 pessoas no TikTok, 10 pessoas no YouTube, né? Então é importante que vocês, né, aproveitem, porque poucas pessoas recebem essa informação desse jeito aí que eu estou falando para vocês, né? Então aproveitem aí o resto do mês para fazer essas transformações, né, que vão te dar grau de liberdade maior, né, um grau de pensamento mais elevado e uma capacidade de vender o seu peixe, vender quem você é muito maior, né? Tudo isso que eu falei para vocês, né, acontece durante essa semana. A Lua, hoje, como eu falei para vocês, a Lua está em Peixes, um ótimo momento para todo tipo de relação, toda a troca de carinho, afeto, é, reconhecimento, tudo isso, tudo que vocês puderem fazer em relação ao próximo, que onde vocês puderem se colocar como alguém que está mais, né, preocupado em dar do que receber, vocês vão receber em dobro, porque é um momento propício, né? Então a Lua está em Peixes, hoje e amanhã, depois a Lua vai para Áries, né? Em Áries ela vai fazer aquele encontro com Saturno, né? Saturno e Netuno ali no comecinho de Áries, né? Uma sensação de que que o mundo está correndo e você está meio atrasado, né? Então é uma sensação meio que se alguém tá chutando sua bunda e falando assim, mexa esse traseiro gordo, né? Então a Lua aí vai passar por Áries, as coisas podem ficar mais rápidas, se exigir, né, que você tome decisões mais rápidas, né? Então, mas vai seguindo aí, porque essa Lua também vai fazer um bom aspecto ali com aquele Mercúrio que está no comecinho de Leão. Então é coragem, é iniciativa, é autoexpressão, né? Coloque tudo isso em movimento. Depois, ali mais pro final da semana, a Lua entra em Touro e vai fazer, ali, né, entre a quinta e a sexta-feira, a Lua vai fazer um sextil para aquela conjunção Vênus e Júpiter, ou seja, a Lua em Touro, que está falando de fartura, né? Ela está buscando por fartura, está buscando por ter assim, pelo menos a sensação de fartura. Pode ser que você não tenha, né, tanto recurso assim, mas você tem que se sentir grato, né, se sentir assim, que você tem todas as coisas que você precisa ali, né? Então essa é a sensação que a gente deveria sentir nesses dias aí, na quinta, sexta-feira. E aí ela faz sextil para essa conjunção tão bem-aventurada ali de Vênus e Júpiter em Câncer. Então, ou seja, é a segurança material, Lua em Touro, e a segurança emocional, que é essa conjunção Júpiter, Vênus em Câncer. Então, é o dia de se sentir seguro, né? Eu sou grato, seguro, né? Tá tudo certo, não tá faltando nada, né? É o dia de se sentir seguro. E ali na sexta-feira, a Lua, ali no grau 23, 24 de Touro, forma, né, a Lua minguante, né, em Touro, que é uma Lua minguante que exatamente
a gente deveria... touro é a casa 10 de leão, né? Ou seja, leão se sente realizado quando ele constrói algo de sólido, algo, né, algo sólido, estável, concreto, né? Então, a gente pode falar algo que é dinheiro, né? Bens materiais, né? Mas é mais do que isso, né? Tem a ver com caráter, tem a ver com solidez, né? Solidez de caráter, tem a ver com solidez de princípios, de propósito, né? É lógico que também tem a ver com a questão material, mas, né, se você subir o degrau, né, for para uma oitava superior, tem mais a ver com isso. A solidez de caráter, de propósito, de princípios, né, de honra. Honra, essa lua minguante, a gente poderia falar que é a lua da honra, né? Então essa lua minguante ali na sexta-feira, então também vamos minguar. O que a gente vai minguar? Sensação de escassez. Vamos pensar que a vida nos proporciona capacidades de ter fartura, né? Vamos pensar que a gente é farto, né, só considerando que a gente está vivo e que a gente pode começar de novo a hora que a gente quiser e que a gente pode fazer tudo que a gente quiser e que a gente tem essa bênção, né, de poder recomeçar, né, a hora que a gente quiser. Então acho que esse é o resumo da semana. Sábado a Lua entra ali em Gêmeos, faz conjunção com Urano em Gêmeos, então vai reforçar esse triângulo de ar, né, esses planetas em signos de ar, né, então exercitem o pensamento, né, tentem elevar o pensamento, porque Urano está ali em Gêmeos, exercitem a comunicação, Marte, né, em Libra, e busque a liberdade de pensamento. Pense pela sua própria consciência, né? Julgue pelos seus próprios princípios, né? Então isso está muito forte e eu acho que abre portas para todos nós aí, né? E a gente vai passar por essas transformações, sim, com uma certa noção de como se colocar, né? Quem tá, pelo menos sabendo mais ou menos uma certa noção de quais valores a gente vai valorizar, né? O que a gente vai usar de régua ali para julgar quem está certo e quem está errado, né? Que é o que a gente pode fazer. A gente não tem poder para mudar as coisas, mas a gente pode mudar mudando a si mesmo, entendendo, né, o que está certo e o que está errado. A gente acaba participando do processo, transmitindo ali consciência, né, para as pessoas ali que precisam tomar as decisões. Então é isso, hoje falei bastante, estou com 33 minutos aqui de vídeo. Se você me ouviu até aqui, só tenho a agradecer. Aproveitando, né, já que o vídeo durou muito tempo, se você quiser fazer seu mapa astral, né, me manda uma mensagem, faço uma mapa astral, não divulgo tanto, porque tem o meu trabalho, meu trabalho diário aí, né, meu trabalho durante a semana, mas estou aberto aí para fazer uma passada para vocês. Quero deixar uma grande semana aqui, um grande abraço para vocês, boa semana, tchau.